Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A noiva do Cordeiro, aquela que a Bíblia diz que é mais bonita que um exército com bandeira. A preciosidade na face da terra é a igreja, querido. E essa oportunidade de estar mais uma vez junto com a igreja, e principalmente junto à poderosa palavra do Senhor, para mim é muito gratificante. Eu não sei como foi o seu dia do dia de hoje. Eu imagino talvez que seja aqueles dias felizes, alegre, junto com a família, aquela tradicional macarronada, no final da tarde. Talvez não foi assim. Mas a oportunidade que você e eu temos de poder estar na casa do Pai. E nesse momento agora sublime, que muitos gostariam de estar no meu lugar, do teu lugar, junto com essa família maravilhosa, a família real, num desfrute aonde a mesa já está posta, o Pai está presente na casa, aonde os irmãos têm a oportunidade de ter uma santa comunhão, e você é livre para adorar a Deus e glorificar aquele que é poderoso para fazer tudo, inclusive mudar o quadro. É muito bom, viu, queridos? É muito bom. E hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus, primeiramente para mim, depois para vocês, simples, mas eu acredito que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Salmo de número 27, e o versículo 13 e 14. Salmo de número 27, o versículo 13 e o versículo 14. Apesar disso, essa é a certeza que tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Se eu tivesse que dar um tema, eu daria assim: a bondade de Deus me seguirá. A bondade de Deus, ela me seguirá. E se você tiver oportunidade, coragem para fazer isso, tiver esse ânimo, ter um irmão da esquerda, um irmão da direita, ou até atrás, você tem liberdade, eu te dou essa liberdade no Espírito essa noite. Chega até perto dele e diz assim: olha, a bondade de Deus te segue de perto. Glória a Deus. A bondade de Deus, ela te segue de perto. Glória a Deus. Queridos, em meio a situações de crises com negativismo generalizado, a gente sabe disso, onde o mínimo que se pode ouvir é o tarifaço, uma cobrança maior, e uma corrupção, e um egoísmo, e um egocentrismo da parte de algumas pessoas, faz com que as nossas perspectivas, elas sejam às vezes somente negativas. Acreditar hoje e começar o dia com o pé direito, igual muitos dizem, crendo na esperança e tendo já dentro de nós uma certeza que alguma coisa vai mudar, só provém mesmo de um Deus e do seu Santo Espírito, que coloca isso dentro de nós. O mundo entra em crise, e principalmente a crise da esperança. A cada dia que passa, as pessoas estão desacreditadas de tudo. Do governo que tem, da polícia que tem, do colega do lado, da esquerda, da direita, do que vem pela frente, se pode ou não pode andar no meio da rua tranquilo. Ou seja, o descrédito e a dúvida e o medo, a cada dia que passa, vai tomando conta, mas existe sim uma esperança e Deus coloca ela dentro do nosso coração. Certa época, um rabino, ele foi perguntado assim: você acredita que há solução de paz para Israel e a Palestina? Você acredita que há esperança de paz para Israel e a Palestina? O rabino disse assim: olha, se você for olhar a luz com a ótica humana e os acontecimentos recentes, você diria que não. Porque o que se vê é bomba sobre bomba, crises e mais crises,
esse egoísmo que eu acabei de falar, essa arrogância, essa hostilidade, então você diria que não. Mas a esperança verdadeira, ela não é vista com o olhar humano, com a ótica humana, ela é sentida com o coração. A esperança verdadeira, ela não tem esse olhar que nós temos, ela é sentida primeiramente com o coração. E como eu acredito, eu sou daqueles que acreditam, eu acredito que sim. E isso só vem de Deus, querido. Numa noite como essa, por exemplo, eu te dou mais uma vez a liberdade de poder entender que a esperança está dentro de mim e dentro de você. Eu sou daqueles que fazem parte do grupo de Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Prisioneiros da esperança. Os prisioneiros da esperança. Por mais que eu tente, Isaac, tirar de dentro de mim, por mais que as coisas estejam mesmo, nuvem cinzenta e o céu de bronze escura, por mais que as coisas estejam mesmo, aparecendo que nada vai dar certo, contudo eu não me rendo. Não que ela tenha uma esperança grandíssima, não, muito pelo contrário, mas mesmo que seja uma minúscula de esperança, eu acredito. Por que eu acredito? Pelo Deus que eu sirvo. Deus me faz acreditar numa esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor. E nessa noite, antes de começar a falar qualquer coisa, eu profetizo na sua vida. Glória a Deus. O fato de você estar aqui, eu não sei porquê, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou mês que vem, sem saber como você entrou por aquela porta, e é claro que isso me preocupa todas as vezes que eu estou aqui no altar. E lembro que tem uma igreja pela frente, as minhas pernas tremem, mas eu profetizo uma viva esperança na tua vida, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, eu quero contar a história de uma mulher, uma doçura de mulher, e agradável de mulher. Esse é o significado do seu nome, Noemi. A Bíblia diz que o significado do seu nome é doce, é agradável, e essa mulher eu quero falar sobre ela um pouquinho aqui, porque ela me passa para mim, durante todas as vezes que eu leio, releio, essa certeza dessa esperança. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, o livro de Ruth, o autor do capítulo 1 vai falar que houve uma fome generalizada também lá em Israel. Houve uma fome, e essa família então teve, por indício do provedor, do chefe da família, Elimeleque, essa família então ela se refugia, saindo de Belém de Judá, cuja também o significado é simples, a casa de pão, e elas vai então para a terra de Moabe, ou seja, a terra do meu pai. Esse é o significado do nome de Moabe. Existem 3 coisas que assolam uma nação, para qualquer nação, até mesmo a China, Estados Unidos, 3 coisas. É a guerra, é a fome e é a peste. Essas 3 coisas acabam com qualquer nação. A guerra, a fome e a peste. E por que razão? É claro que existe uma razão. A Bíblia vai falar então que Israel naqueles dias estava com uma fome. Quem já leu o livro de Juízes sabe dos altos e dos baixos que o livro de Juízes ele nos fala. Não foi um período de meses, foi um período de mais de 350 anos em crise, altos e baixos, altos e baixos. E o último versículo define tudo quando dizia que naqueles dias não tinha rei e cada um fazia aquilo que queria, ou seja, a liberdade. Interessante que, é claro, quando existe isso, não há uma lei, não há uma regra, o pecado sempre vem junto. E aí acontece as consequências que aprendemos muito nesses últimos dias, nos cultos de homens e aqui na quarta-feira. As consequências que o pecado traz. Interessante, querido, uma fome generalizada ali então, fez com que essa família saísse. Quem teve a oportunidade de ler Deuteronômio, a altura do capítulo 28, do verso 7 a seguir, vai saber o que é bonito. O Monte Gerizim e o Monte Herbal. Vamos colocar aqui, para não ficar só nas minhas palavras.
Deuteronômio capítulo 28, versículo 7 vai dizer assim: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas eles fugirão por 7. O Senhor enviará a bênção nos seus celeiros, e a tudo quanto as suas mãos fizerem, o Senhor teu Deus o abençoará na terra de vocês. Ou seja, alguma coisa estava errada, pastor Evandro. Alguma coisa entra em choque. Não há coerência com esse versículo, com a palavra e o que estava vivendo esse povo aqui. E isso não é só para eles não, querido. Olha que tem um apontando para eles, mas tem 3 apontando para mim. Viu, queridos? Olha, sempre quando fugimos da palavra, quando não obedecemos essa palavra, o resultado vem. É claro que tinha uma razão, e o culpado não era Deus, nunca foi Deus. Deus não tem culpa de nada quando a coisa dá errado em nossa vida. Deus não tem culpa alguma quando as coisas não entram pelo trilho e os vagões seguem em direção perfeita. Deus não tem culpa quando as coisas não estão batendo bem no meio da nossa família, na nossa casa, na nossa empresa, dentro da igreja e principalmente com a minha própria vida. Ele nunca é o culpado. E muitas das vezes, aquilo que eu gosto de falar sempre, é preciso fazer a viagem mais difícil, mais longa da vida. É a viagem da introspectiva, aquela que a gente viaja dentro da gente mesmo e procura saber o erro, as falhas, e não é fácil, não é fácil. Mesmo que a gente saiba, mas renunciar a isso é muito difícil. Ou seja, existia um mal, e por isso veio. E Elimeleque ali talvez não aguentasse a pressão. Quando eu leio isso, eu tento entender a Elimeleque, e me dá a entender que talvez ele seja um homem próspero, rico, né? Cheio de bens, porque foi isso que Ruth disse, que Noemi disse: eu saí cheio de bens, mas voltei vazia. Ou seja, talvez para pessoas assim, a crise é muito mais difícil quando a escassez bate a porta, quando a fome bate a porta. Eu não entendo bem o que levou essa família a ser assim, mas eu entendo que às vezes ele optou por fugir. Achou que deixar é a melhor solução, que abandonar é a melhor solução. E muitas das vezes, aí mora o problema. As nossas decisões. Eu defendo a tese de que a gente acerta e a gente erra na hora de decidir. Você pode viver 10 anos, mas por 1 minuto de decisão você põe tudo a perder. Por 1 minuto de decisão, tudo que foi conquistado se perde. Você pode viver 10 anos, querem. E por 1 minuto de decisão você pode acertar a boca do balão. Não é isso? É assim que eles dizem. Depende muito do momento que decide. Por isso, decidir de ter um filho, de casar, de ter um carro, o decidir de assumir uma dívida, ou até mesmo um lado ministerial, qualquer coisa que se chama decisão, carece bem mesmo de uma reflexão e de uma ajuda máxima de Deus. Muito de Deus. Não é à toa que Provérbio, à altura do capítulo 16, diz assim: olha, os planos são dos homens, mas a resposta, ela vem da boca do Senhor. Os planos são nossos, mas a resposta, ela vem da boca do Senhor. E muitas das vezes, o nosso olhar é direto, lá nas colinas, e esquecemos muitas das vezes de perguntar: Deus, o Senhor está nesse negócio? É da tua vontade? Posso ir? Vai dar certo? Essa era a função do profeta na época do Antigo Testamento. Ele era colocado junto ao rei e às autoridades ali para indicar se ele podia, se ele não podia, se ele deveria, se ele não deveria. É claro que hoje já não temos mais esse ministério profético desse jeito. Mas se você tiver e quiser aplaudir Jesus, temos a poderosa palavra. Glória a Deus. Aleluias! E eles fugiram, eles então saíram, com expectativa que daria tudo certo, porque ninguém faz uma coisa dessa já prevendo o mal. Talvez imaginasse assim: não, aqui não é bom, outro lugar é melhor, vai ser assim, vai ser assado. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Casa de Mil Espelhos. É uma ilustração simples, usando, né, ali coisas históricas, mas que reflete muito.
daquele cachorrinho que um dia viu um lugar e uma porta aberta e ele entrou. Quando ele entrou, ele deparou com uma casa de 1000 espelhos. E ele começou a fazer gestos e a brincar. E, de repente, tudo que ele fazia, ele refletia 1000 vezes em outro lugar. Ele ficou encantado com aquele lugar. Ele ficou maravilhado com aquele lugar ali. Por tudo que ele fazia, que ele brincava, abanava o rabo, coisas mais ou menos assim. Mas assim que ele desceu, voltou outro cachorro, um estilo pitbull, ali mais feroz, né, meio carrancudo. E ele fez a mesma coisa, rosnou e latiu e ficou bravo. O reflexo dos 1000 espelhos fizeram a mesma coisa. Ou seja, ele saiu dali apavorado por conta daquilo. Por que isso? Porque não depende do lugar aonde que a gente vai. Não é uma questão de mudar. Não é o bairro que mudamos, o local que mudamos, o emprego ou a igreja mesmo, para onde nós vamos congregar. Depende muito da gente, da maneira como nós estamos e da maneira como nós encaramos a situação. Se você encarar como o primeiro cachorro, você vai notar que essa igreja é maravilhosa. Esses pastores são maravilhosos. A casa do Pai é linda, tudo aqui é bonito. O meu emprego, a minha família, a minha casa, o meu bairro. Mas se você talvez focar de outra forma, o bairro não presta, a cidade não presta, o país não presta, a igreja não presta, os pastores não prestam, os irmãos talvez assim. Depende muito da gente. Eles então preferiram ir embora. E o seu pensamento era de perspectiva que tudo daria certo. Mas nem tudo acontece da forma como nós queremos e pensamos. Nem tudo bate da maneira como eu quero. Nem tudo. E aí, começam então as complicações. E essas complicações foram fortes naquele dia. Eu vou correr aqui, viu, queridos? Resumo. Num espaço de tempo, morre o chefe da família, Elimeleque. Você já conhece essa história. Elimeleque, o provedor, o chefe da família. É claro, para alguma que já perdeu o seu marido, sabe que Noemi estava passando naqueles dias. Ainda que talvez alguns momentos viessem, os filhos até pudessem casar com mulheres, né? Não quero entrar nessa parte, mulheres moabitas, coisa que também não era muito correto, ligado à poderosa palavra de Deus, mas contudo era um momento feliz. Casamento é coisa boa, viu? Eu já sou casado há 35 anos, viu? Só a Sônia que sabe como é bom, né, Sônia? Glória seja dada no nome de Jesus. Eu dou graças a Deus, viu, queridos, pela Sônia poder me suportar, porque não é fácil não, viu? É somente Deus mesmo. Mas junto a gente tem uma família maravilhosa, de 3 filhos, já estamos numa caminhada de 35 anos junto. E às vezes somos criticados por estar junto tanto tempo assim, mas o casamento em si é muito bom. Glória seja dado o nome de Jesus. Glória seja dado o nome de Jesus. Interessante, querido, mas morre Elimeleque. Os filhos, talvez motivados pela idade, resolvem então casar, constituir família. Mas aí, os ventos contrários foram muito mais fortes ainda e sopraram muito mais forte. Quilom e Malom também vão embora, morrem. E agora, começam a introduzir no sentido da mensagem. Alguém que foi embora para não morrer de fome, agora é vítima de ver os seus amores indo embora, o seu marido e os seus 2 filhos. Começa a entender, querido? Quando eu leio a palavra, quando eu estou lendo a Bíblia, eu peço ao Espírito Santo que me dê a capacidade de poder entronizar naquilo que eu quero entender. E quando eu vi isso, é claro, meu coração dilatou. A gente tem sentimento, não somos alienígenas, a gente está bem com os pés aqui na terra, conhece um pouco de tudo. A vida nos ensinou um pouco de tudo, principalmente essa questão de sentimento, conceitos de sentimento. E eu entendi a situação de Noemi agora. O Getsêmani de Noemi estava começando a ser vivido agora. Não sei se alguém já falou isso para você, mas cada um de nós temos um Getsêmani pessoal. Cada um de nós temos um Getsêmani pessoal. E o Getsêmani de Noemi agora, ela estava então começando a ser vivido agora. Imagine só, seu marido foi embora, viúva. Os seus amores menores também foram embora, seus filhos.
Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Estrangeira numa terra onde que não era a sua parentela, nem a sua língua e nem o seu povo. Falida, extremamente falida, sozinha naquele lugar. A vida agora começou a cobrar de Noemi, e o seu Getsêmani então apareceu. Queridos, não me pergunte por que existem pessoas que são marcadas pela dor, eu não saberia te responder. Não me pergunte por que existem pessoas que às vezes têm um trajeto de dor muito mais do que o normal, eu não saberia te responder. É simples, Jó era um deles, eu não sei responder. Por que que existem pessoas tão marcadas pela dor? Parece que nasceram para ser marcadas pela dor. São vítimas de pequeno, no meio adulto, em todo o período são marcados pela dor. Mas uma coisa eu sei, que todas as pessoas que passam pela linguagem da dor, todas aquelas pessoas que passam pela linguagem da dor, elas trazem consigo uma grande riqueza, porque elas aprendem a linguagem da consolação. A linguagem da consolação. Só pode falar de consolação aquele que passa pela linguagem da dor. Aquele que ainda não passou, ele não sabe o que é consolar alguém. Ele não tem palavras de consolação. Eu sou daqueles que defendo a ideia que Deus tem um filho sem pecado, mas não tem um filho sem sofrimento. E há alguns que têm muito, o que dizer, porque sofrem o tempo todo. A luta é o tempo todo. É uma constância direta, é uma batalha direta. Mas também conversa com ele, senta com ele. Talvez você não se lembre por que a gente gostava tanto de conversar com os nossos avós, com aqueles mais antigos. É porque quanto maiores são as cicatrizes, pastor Roberto, maiores são as palavras inefáveis e de mel que ele tem para te transmitir. Eu tive uma avó que sofreu o tempo todo, período de roça aqui dentro de Belo Horizonte, muita escassez, uma vida muito complicada, uma vida muito difícil para ela até chegar num ponto. Mas quando eu conversava com ela, quando eu sentava perto dela, eu podia estar no estado que tivesse. Só um Deus vai te ajudar. Deus está com você. Você vai sair dessa. Aquilo era um bálsamo, querido. Glória seja dado o nome de Jesus. Aquilo era um bálsamo para mim. Aquilo me ajudava. Então tem pessoas que têm isso. A vida faz isso com a gente. As vidas às vezes faz isso com a gente. É como esse papel, não sei como é que veio aqui, como parou aqui, que árvore que foi que trouxe esse papel até aqui. Existem muitos papéis espalhados em todo lugar, mas esse papel é especial, porque ele está num lugar santo, nobre, fazendo um serviço muito útil, assim como eu e como você. Mas isso não significa que esse papel, às vezes, é amassado. É amassado, que ele passa por luta, que ele passa por problema, que ele passa por dificuldade, como eu e como você. Coisas que só a gente é que sabe. Só a gente é que sabe. E às vezes ele passa por isso. Interessante, queridos, que a vida segue, não é isso? E foi nessa hora então que, de repente uma boa notícia apareceu. A boa notícia era: Deus visitou o seu povo e trouxe de novo pão lá em Israel. Lamentações de Jeremias, parece que 3, versículo 22, vai falar assim: as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, pois são elas que se renovam a cada dia e a cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas nos seguem de perto. Às vezes a gente não tem olhar por isso, porque são tanta luta, são tantos problemas, são tanta dificuldade, que às vezes a nossa visão fica obscura para enxergar que Deus está cuidando de tudo, que a misericórdia dEle é grande, que o amor dEle é grande, que Ele tem controle e cuidado de nós. Às vezes nós ignoramos o quanto Deus cuida de nós, devido a tanta pressão, a tanta luta. Mas Ele dá sinais, viu, querido? Pode ter certeza disso. E nessa noite, a minha palavra é como um sinal de Deus para você, nessa noite. Eu não brinco de pregar. Eu não brinco de pregar. Isso é muito sério. Talvez, se não for para você, vai ser para mim. Mas eu quero dizer que a esperança bate a porta, viu? Glória.
a resposta vai chegar. E Deus tem cuidado de tudo, seja o que for, na área sentimental, financeira, na área física, de doença, seja o que for. Nosso Deus, Ele nos persegue de perto, Ele nos segue de perto. Interessante, queridos, a notícia boa chegou. Vamos voltar então para Belém de Judá, mas agora começa então conscientização. É a hora que as 3 mulheres então, ela se reúne ali para falar. É as despedidas daquelas 3 mulheres, 3 viúvas, 3 viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. A Bíblia vai falar então que Orfa chegou perto de Noemi e chorou, e a beijou, mas porém voltou. Vou repetir, a Bíblia diz que Orfa, ela o beijou, chorou, mas voltou para o seu povo e para o seu Deus. A Bíblia diz assim, a palavra diz assim. Interessante, que quando eu li isso, eu pensei e sei, Orfa quer dizer assim, alguém fala que é pescoço, não é carne de pescoço não, viu querido? É pescoço mesmo, é que vira as costas, viu? É aquele que vira as costas. Esse é o sentido, o significado talvez que muitos deram para Orfa naquele dia. E a gente tem isso às vezes. Cada um de nós tem um pouquinho de Ruth e também um pouquinho de Orfa. Uns têm muito. Uns sente, choram, são simpatizantes da igreja, gostam da igreja, gostam dos hinos, pastor. Ama tudo na igreja, pede oração, mas não segue, não consegue seguir. Chora, gosta, emociona, mas volta. Moabe puxa e ele volta de novo, ele não tem coragem. Mas também tem muitos que têm muito de Ruth, que se apega, faz entrega. Moabe significa a carne, Belém significa agora o lado espiritual. Entre a carne e o espírito, a quem eu vou servir? Ruth visualizou tudo, entendeu tudo, chorou, sentiu, mas voltou. Quantos que entram e saem dentro da igreja? Eu não queria entrar para esse lado. Isso é coisa da pastora. Ela é a pastora. O pastor Evandro é o pastor. Parece lado exortativo, né? Isso não é para mim, não. Já fiz isso, mas hoje não. Mas quantos que entram dentro da igreja 1 ano, 2 anos, seguem a mesma coisa e parece que aquela mediocridade nunca deixa ela atingir um patamar melhor? Parece que alguma coisa, pastora, sempre puxa de novo a Moabe, alguma coisa que nunca deixa ele fazer uma entrega. Parece que ele nunca quer crescer, parece que ele nunca quer melhorar, parece que ele nunca teve coragem, durante esses anos que ele teve na casa de Deus, de ler pelo menos uma vez, e eu não vou perguntar, hein? Quantas vezes você já leu a tua palavra, a Bíblia Sagrada? Quantas vezes? Quantas horas tiramos para meditação devocional? Ou começamos o dia, joga aquela correria, dinheiro e mais dinheiro, e outras coisas, e amizade, celular, e o nosso devocional? Muitas das vezes sentimos, choramos, abraçamos, beijamos, mas voltamos a Moabe de novo, o lugar que nos prende, que não deixa eu fazer a entrega. Mas Ruth não. Ruth fala de uma entrega incondicional, entrega total, sem limite, com a visão ampla lá na frente. É claro que as duas poderiam traçar o mesmo plano. Somos nova, bonita, temos uma vida pela frente. Eu segui essa mulher aqui agora, não, eu vou voltar para minha família, viver com os meus. Não, isso tem lógica. Mas a fé nos aponta um caminho muito bonito lá na frente, mais glorioso lá na frente. A fé promove isso dentro de nós. A fé nos leva a lugares altos. É como se andasse em visão de águia. Porque se a gente for levar pela lógica humana, essa coisa de igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, ler Bíblia, não, tanta coisa, não. É claro,
Mas a fé que existe dentro de nós nos faz assim enxergar longe a riqueza que ainda temos por herança, que ainda está por vir. Não é isso que diz a Bíblia? Não é isso? Não é isso que diz a Bíblia? Que o tempo da tribulação presente não há de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Oi, você está diante de uma pessoa que aqui na terra não tem muita coisa não, mas tem uma coisa que me alimenta a continuar esses anos, que graças a Deus a gente vem com esforço servindo a Deus, é porque eu consegui enxergar que há um lugar muito melhor para mim e para a minha família. É o céu, não é utopia, não é utopia, viu, querido? É o céu que eu ainda imagino que vai ser diferente desse mundo aqui. Não estou falando que aqui não seja bom, dinheiro, carro importado, uma conta suntuosa no banco, roupa de grife, não é isso? Tudo aqui é bonito, até as academias hoje estão deixando todo mundo bonito, aquela coisa toda, né? Mas nada comparado com a glória que há de nos ser revelado, querido. Nada comparado com o céu, querido. Nada comparado com o céu. Nada comparado com aquilo que ainda está por vir. E muitas das vezes, assim como a mulher de Ló ficou presa a Sodoma e Gomorra, muitas das vezes o Espírito diz para nós, vem. Não é isso que diz a palavra lá? E o Espírito diz à noiva, vem, vem, mas alguma coisa me retém, alguma coisa não deixa eu entregar, alguma coisa não consegue me deixar ficar liberto, e eu não consigo fazer essa entrega que o Espírito está me convidando a todo dia para entregar. E isso não vai acontecer de uma forma direta e única, não, é paulatinamente, é um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, o exercício da fé, é uma leitura hoje, é uma oração amanhã, é uma palavra, é uma visita, é um louvor, é uma adoração maior, glória seja dado o nome de Jesus. Eu sou barulhento, vocês já descobriram isso, né? A Gleice sabe disso, mas eu vim de uma igreja que é assim, que aonde que a razão para nós é mesmo, levantar as mãos para cima e adorar e dar glória a Deus mesmo, louvar a Deus meu com aquilo que eu tenho, que é a minha boca, a minha adoração. Já expliquei isso aqui uma vez. Se a gente estivesse num campo, igual foi ontem, por exemplo, está indo bem, viu? Está indo bem. Igual foi ontem, por exemplo, se a gente estivesse lá, por exemplo, e quando o gol, a gente pula, a gente vibra, a gente salta, não é assim? Quem é que vai lá e não faz isso? Agora me responde, por que na casa de Deus eu vou ficar com a boca trancada, atrofiada, com dúvida do lado da esquerda, do lado da direita? Eu não vou te pedir muito não, mas eu acho que o céu merece um glória a Deus, um aleluia, uma adoração, um louvor, uma gratidão. Eu acho que merece. Glória a Deus, vamos seguir. Vamos embora, minha filha. E aí a Bíblia vai dizer então, houve uma boa notícia, e eles agora vão embora. Ruth se apegou. A coisa mais linda no livro de Ruth é capítulo 1, versículo 16. Vamos ver se é 16 mesmo. O versículo 6. Não me insiste em te deixar. Vamos lá. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixa, e que não mais te acompanho. Aonde fores eu irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso é coisa de casamento, essas coisas mais lindas, mas no livro de Ruth, também para mim, uma das coisas mais, é o entrega, quem tem condição de falar isso e fazer isso, sabe o que eu estou falando. Eu não te deixo, eu não te largo, eu não te abandono, eu vou te seguir. Isso que Jesus queria naquela época, larga tudo, igual fez com Mateus, largou tudo, o imposto, o dinheiro, por fato de ser publicano, cheio da grana, largou tudo e seguiu, viveu uma vida simples, pacata, modéstia, mas com Jesus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder? Melhor servir a Jesus. E Noemi falou assim, então, não tem jeito, vamos seguir. E aí eles foram. Eu já estou terminando, querido. Olha, eu poderia entrar aqui e falar sobre Ruth, que representa a igreja, a noiva redimida por Boaz. O preço pago do redimidor ali, da parentela, o parente chegado. Mas eu quero hoje, eu já estou terminando, é frisar Noemi.
Essa mulher que viveu tudo isso agora, e que agora só tem mesmo uma boa notícia e o voltar. O voltar simboliza o meu arrependimento. Lembra do filho pródigo? Rico, mas largou tudo e foi embora, gastou tudo. Isso quer dizer pródigo, aquele que gasta. Gastou tudo, ficou falido, aquela situação. Mas depois ele disse algo maravilhoso: voltar-me-ei e terei com meu pai. O voltar, querido, voltar é procedência nossa. Somos seres humanos, erramos toda hora, temos nossas falhas mesmo, temos nossos pensamentos, mas voltar para Deus é muito bom. Voltar para as coisas de Deus é maravilhoso. Não importa aonde fomos, até a vida nos levou, o barco lá da perdição, nós somos guiados por ela, mas o importante é voltar. Eu quero voltar, eu quero recomeçar de novo, eu quero tentar de novo. Não importa, a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas o Senhor o levanta. Sim, voltar. E ela fez o que era preciso voltar. Não era uma questão de simplesmente ouvir e ficar lá. É como você, por exemplo, soubesse que existe um remédio que sara qualquer tipo de doença, essas mais incuráveis que existe outro, e ver só o rótulo. O que adianta ver só o rótulo e não tomar? Nunca vai sarar. O certo é ver o rótulo, saber que cura todos os males, ingerir e tomar. O que adianta saber que a terra estava produzindo coisa boa, que o Senhor tinha visitado a terra e não voltar? Voltar. Eu sei que Deus fala com você. Ele quer que volta o primeiro amor, volta o tempo que orava, volta o tempo que pregava, volta o tempo que visitava, volta o tempo que gostava da igreja de verdade, volta aquele tempo maravilhoso. Pastor, isso já passou para você, mas a minha Bíblia não diz que passou não. Glória seja dado, porque o amor de Deus, ele nos constrange o tempo todo. O amor de Deus não acaba, e se o amor não acaba, então a palavra e a oportunidade está agora. Volta de novo, volta. Você sabe o que eu estou falando? A Bíblia diz que ela voltou então, e quando elas voltaram, já estou fechando, viu, querido? Chama cumplicidade, atenção, apoio, reverência a alguém que ama, cuidado. As duas viviam num elo de cumplicidade. Não foi à toa que Ruth quis voltar com Noemi. Não foi à toa. Sabe o que havia ali? Milton, cumplicidade. Desde naqueles lugares passados lá, mesmo na escassez, mesmo nos momentos difíceis, onde morreram os maridos, havia cumplicidade, ligação, amizade. O valor de uma verdadeira amizade. Vai escandalizar comigo não, viu, querido? Mas eu amo o Milton Nascimento, o Bituca. Ele fala que amigos de verdade é coisa para se guardar. É coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves. Quem tem amigo sabe o que eu estou falando. Quem tem um verdadeiro amigo sabe o que eu estou falando. Quanto falta um amigo? O quanto verdadeiramente falta um amigo? Já é a 2ª vez que eu falo isso aqui na live. Exploramos muito o mundo espiritual, os dons do Espírito, o pecado, é contra isso nada, mas perdemos a oportunidade de saber um pouco mais sobre amizade, de ter um amigo de verdade do lado, uma pessoa que a gente confidencia, que é chegado, que pode bater na sua porta e você bater na porta dele. Não é aquele amigo do WhatsApp, que a gente tem lá uns 400 amigos, não é isso que eu estou falando, não. Aquele amigo que você agora pode ligar para ele. Você pode ligar para ele agora, ele pode ligar para você agora. Cumplicidade, e principalmente cumplicidade familiar. Cumplicidade familiar. Havia uma relação, Sônia, de elo entre a nora e a sogra. A nora e a sogra. Isso não é fácil, não. Não é fácil, não. Se depender de muito, mandava a sogra para a lua já há muito tempo. Você sabe o que eu estou falando? Isso não é fácil, não. Mas havia cumplicidade. Havia uma relação entre elas. A gente precisa explorar mais isso, viu, queridos? Eu preciso. Isso fez, então, Ruth não ver apenas uma sogra, mas Ruth viu uma mãe para ela, uma protetora para ela, ao ponto de que ela quis largar tudo.
É claro, isso tipifica Jesus, né? O nosso amigo, o Espírito Santo, Paracleto, né? O amigo que se coloca do lado, coisa de teologia, mas é mesmo, o Paracleto, aquele que se coloca do lado, está sempre ao nosso favor, nos ajudando, aquela coisa. Pastor, estou esperando o senhor levantar. E aí, meus queridos, elas voltaram agora. Quando elas voltaram, aí a reação vem, né? E aí, não é Noêmia, e ela mesma, então, sem vergonha, sem modéstia, ela diz assim, não me chama de Noêmia, não, porque eu saí abastada, cheia, mas eu voltei vazia. Me chama de Mara, de amarga, agora eu já não sou mais doce, eu não sou mais agradável com ela. Parece que ela estava vivendo a modéstia da vida, a quebrantamento da vida. Isso é muito bom, para Deus isso é muito bom, porque o que agrada a Deus é um coração aquebrantado, diz a Bíblia, viu, querido? Essa coisa de nariz empinado, achar que tudo pode, que sabe, que agrada a Deus, não. O que agrada a Deus é a humildade, é o patamar de humildade que você tem diante dEle, e eu tenho diante dEle. Isso mexe com o coração de Deus. Humildade é uma porta aberta aqui na terra e outra lá no céu. E ela foi humilde, ela reconheceu agora a sua humildade, tudo diante disso. E aí, quando essas coisas acontecem, então começou o tempo da virada, e eu já quero terminar. A virada é coisa que pertence a Deus. Deus já tinha controle de tudo. Deus já sabia de tudo, já conhecia tudo. Está vendo esse papel aqui? Às vezes não vale nada, está todo amassado. Ninguém dá nada por ele. Não sei como chegou aqui. É a minha vida, toda amassada, como a de Ruth, como Noemi naquele dia. Mas na mão de um Deus todo-poderoso, isso vira história diferente, viu, queridos? Na mão de um Deus todo-poderoso, isso vira uma história diferente. Porque eu não, talvez a igreja junta não, mas de quem eu estou falando tem o poder de apagar tudo isso aqui e fazer uma nova história. Vou repetir, na minha mão não, pastor Roberto, porque eu sou limitado, não posso fazer nada. Talvez na mão de um advogado também não. Talvez até mão da autoridade máxima do presidente da república, nada pode fazer, porque está todo arrebentado, todo amassado, já não vale mais nada, não presta para nada, é só para jogar fora. Mas na mão de um Deus poderoso, Ele pode tudo, Ele pode tudo. E a minha mensagem termina aqui dizendo, a hora da virada, Deus começa a trabalhar de forma diferente, que Ele já tinha preparado. Ele já tinha preparado Boaz, o remidor, aquele que ia interessar por Ruth. Eu queria ter tempo para falar de Ruth, a mulher trabalhadeira, né? Aquela que teve coragem para começar por baixo até chegar no patamar de cima, porque podemos até chegar lá, mas tudo começa por baixo primeiro, para depois chegar lá em cima, viu, queridos? Tudo começa por baixo primeiro. Ela não começou sendo a grande esposa de Boaz, a primeira dama, não. Ela começou colhendo espigas ali, o restolho que caía, mas alguém viu. E eu quero te dizer para mim e para você, Deus nos vê, olha, quando a gente dá uma palavra para alguém, Deus nos vê no oculto, Deus nos vê nos atos mais simples que você pode pensar. Eu tenho o costume de falar, quando a gente gerenciava uma igreja, não pensa que é o pastor que está aqui em cima falando, e não tem valor aqueles que talvez já zelaram pela igreja, já limparam a igreja, já passaram o pão na igreja, porque do mesmo jeito que o pastor vê, que Deus vê o pastor que está pregando aqui, Ele vê aquele que passa a vassoura na igreja, que limpa os bancos da igreja, Ele vê da forma diferente de que nós vimos, e Deus, Ele viu tudo, preparou tudo, e Ele fez com que Boaz enxergasse ali a grande Ruth, que representa a igreja então. Ruth deu então, junto com Boaz, não queria falar sobre o casamento dos dois, mas simboliza o casamento da igreja de Jesus, o que ajudou a Noêmia. O que ajudou a Noêmia. Vamos ler, já estou terminando. Capítulo 4, versículo 13 a seguir. Pastor, pode subir para... Capítulo 4, versículo 13 a seguir do livro de Ruth.
Boaz se casou com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor lhe concedeu que ela engravidasse e desse a ela a luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você uma nova vida e te sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed, e esse foi pai de Jessé e pai de Davi. Consegue visualizar isso? Uma mulher falida, viúva, sem filhos, numa terra estranha, longe de casa, que recebeu apenas uma cumplicidade de uma nora que se tornou amiga, companheira por uma jornada de volta. E que ali, quando tudo parecia perdido para ela, no final da vida, porque o idoso tem isso, eu já estou com 65, eu sei o que é idoso, viu, querido? Ali no final da vida para ela, o Senhor virou a virada dela, virou aquela história totalmente diferente. E aquela mulher que parecia não ter mais nada na vida, aquela que a gente já dava como descartada, olha ela aí brilhando de novo, com o menino no colo, balançando de novo, como se tivesse um filho, porque é filho. Ela foi reconhecida, esse menino foi reconhecido como filho daqueles que se perderam. Ruth, mas Boaz conseguiu colocar essa herança de novo na família dela de novo. E ela agora podia, eu imagino agora, em Lucas, eu imagino agora Noemi sentado naquela cadeira de balanço, balançando o netinho, o Obed dele ali, coisa linda, coisa que só a avó sabe fazer. E louvando a Deus e dizendo: muito obrigado, Senhor. Só o Senhor poderia virar a minha história, só o Senhor poderia fazer isso na minha vida novamente. As mulheres o ajudavam com um coral muito bonito: louvado seja o Senhor pela tua vida, Noemi, que redimiu e te deu o nome, e não só uma herança real ali, que quem sabe quem que é, Davi sabe, né? Obed, pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi. A história é mais ou menos assim. Lembra? E Davi foi o grande rei que nós conhecemos até hoje. Mas o mais bonito é porque eles pertencem também à família real. Meu querido. Alex Júnior, mais um improvável aí na lista aí, viu? Ruth, a Moabita, aquela que ninguém dava nada por ela, que trocou o seu povo, que trocou o seu Deus, que largou tudo, que fez a entrega. E hoje ela consta na lista da genealogia daqueles que hoje fazem parte da linhagem real e celestial, que é a de Jesus. Viu, queridos? Ela está lá dentro. Ela está lá dentro. Se você ler, não é isso, pastora? Se você ler, Ruth está lá, querido. Ela não merecia isso no sentido comum. Ela é estrangeira. Ela servia a outros deuses. Na nossa gira comum, não estava nem aí para as coisas de Deus. Mas olha o Espírito trabalhando. Coloca de pé. Aleluia! Eu vim aqui para te dizer, e é o último recado. Ele muda a história. Ele muda a história. Ele muda a história. Essa história que parece difícil para mim, para você, para todos nós, ele muda ela. Simplesmente a gente tem que fazer como Ruth ali naquele dia. Fazer uma entrega. E é o momento de entrega.